E aí, turma da Física, chegando hoje com mais uma videoaula sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando que nós já temos uma aula dessa aí no canal, falando sobre as características desses dois movimentos. Mas, antes de entrarmos nas equações, vamos fazer uma breve revisão. Então, o que é que acontece no movimento retilíneo uniforme? Percorre distâncias iguais em tempos iguais. A aceleração é nula e a velocidade ela é constante. Vamos ver como é que fica isso aqui, olha. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho no movimento retilíneo uniforme a equação horária da velocidade. Então, eu tenho aqui, velocidade é igual a ΔS por ΔT. Então, o que é ΔS? ΔS é o deslocamento, é a distância percorrida, tá certo? Em função do tempo. Então, o que é que a gente faz aqui? Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Então, esta equação aqui é uma arrumação dessa daqui. Por quê? Como nós temos aqui o ΔS, esse ΔS, na realidade, seria o espaço final menos o espaço inicial. Então, o que é que se fez agora? Colocou-se esta equação, onde ela ficou da seguinte forma. S, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial, que é SO ou S0, como você queira colocar, mais a velocidade vezes o tempo, tá certo? Então, na realidade, esta equação é uma arrumação desta outra equação aqui, horária da velocidade, tá bom? Então, observe que, no início, que eu disse o quê? Que a aceleração, ela é nula. E isso a gente comprova justamente aqui. Observe que no movimento retilíneo uniforme não tem a aceleração. Por quê? Porque ela é nula, tá certo? Então, uma das características aí onde você consegue perceber se o móvel está em movimento retilíneo uniforme é que não irá aparecer a aceleração, tá bom? Então, velocidade é igual a ΔS por ΔT, que no caso ΔS é o espaço percorrido em função do tempo, e trazendo aqui, arrumando essa equação, arrumando esta equação, temos o S, que é o espaço final, que é igual a SO ou S0, mais VT, que é a velocidade vezes o tempo. Então, com essas equações, você consegue calcular as questões relacionadas ao movimento retilíneo uniforme. Então, na próxima aula, nós já vamos trazer algumas questões relacionadas ao movimento retilíneo uniforme, ok? Bom, então a partir daí nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quais são as características do movimento retilíneo uniformemente variado? Então, varia uniformemente a distância percorrida em tempos iguais. Velocidade varia uniformemente e aceleração constante e não nula. Então, observe que, enquanto no movimento retilíneo uniforme não aparece aceleração, já no movimento retilíneo uniformemente variado, aí nós já temos a aceleração constante, ou seja, não é nula, tá bom? E vamos ver aqui que realmente isto acontece. Então, o que é que vai acontecer? Eu trouxe aqui 3 equações. Vamos observar a seguinte, ó. Vamos observar da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, velocidade é igual a VO mais AT. Então, observemos que já aparece a aceleração. Na segunda, nós temos S é igual a SO mais VOT mais AT. Olha o Azinho aparecendo aqui, a aceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nós temos também a equação de Torricelli. O que é que diz a equação de Torricelli? Velocidade ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Ó, lembrando aí que o ΔS ele aparece aqui também na equação horária da velocidade, que é a distância, que é o deslocamento. Na realidade, é
é a posição final menos a inicial, que ele vai dar um ΔS. Lembrando que o delta na física, ele significa variação, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Na primeira eu tenho velocidade final, que é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, onde eu tenho a equação que está me trazendo aqui a velocidade em função do tempo. Na segunda eu tenho o espaço final, que é o S, que é igual a SO, que é o espaço inicial, mais a velocidade inicial, que é o VO, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que é a equação da posição e tempo, tá certo? E temos aqui a equação de Torricelli, que é a velocidade e posição, que seria velocidade ao quadrado é igual, que no caso aqui seria velocidade final, que é a velocidade ao quadrado, que é igual a VO, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, que é o espaço percorrido, tá bom? Então nós temos aí as equações do movimento retilíneo uniforme, V, que é igual a ΔS por ΔT, que é igual, que arrumando aqui fica S é igual a SO mais VT, que é a equação horária da velocidade. Nós temos no movimento retilíneo uniformemente variado, V é igual a VO mais AT, S é igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado sobre 2, que aqui seria a posição e tempo. E nós temos a equação de Torricelli, V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é a velocidade e posição, tá certo? Então aí caracterizamos os dois movimentos e colocamos as equações. E na nossa próxima aula nós vamos entrar com o movimento de queda livre, que aí nós já vamos utilizar exatamente esta equação aqui de Torricelli, porém em queda livre. Nós vamos soltar um objeto, ele vai cair, nós vamos observar a questão da velocidade, a questão da aceleração, isso na vertical, tá bom? Que aí nós já vamos ter que observar a questão da aceleração da gravidade. Ok, turminha? Valeu, um abraço e até a próxima aula. Valeu, turma da Física!